Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala sobre o tema do jejum. E começa dizendo que os discípulos de João Batista e dos fariseus estavam jejuando. Mas foram questionar Jesus, né? Foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos fariseus jejuam e os teus discípulos não? Será que era porque Jesus era contra o jejum, que era uma prática que inclusive estava na lei do Antigo Testamento? De forma alguma. Nós devemos entender que tudo aquilo que o Antigo Testamento ensinou e anunciou era em preparação da chegada do Messias. Era em preparação da chegada daquele que estava para vir, o noivo, como Jesus vai usar essa expressão. É tanto que a resposta de Jesus é esta, né? A resposta de Jesus é a seguinte. Jesus responde para eles. Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles? É a resposta que Jesus dá, né? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Para muitos na época, o jejum era até mesmo sinal de luto, claro, de arrependimento também, mas muitos viviam o jejum até com tristeza, como se fosse sinônimo de tristeza. E Jesus, em outra passagem do Evangelho, quando vai falar do jejum, ele mesmo vai dizer: olha, quando vocês jejuarem, vocês lavem o rosto, para que as pessoas não saibam que vocês estão jejuando. Mas o Pai do céu, que vê o oculto, que vê o que está em segredo, ele vos dê a recompensa. Então, muitas vezes, o jejum tinha se tornado uma prática meramente externa, não brotava do interior. E, mais ainda, Jesus vai dizer: por que os seus discípulos não jejuam? Porque o noivo está com eles. Ou seja, não é tempo de tristeza, é tempo de alegria. Por quê? Porque o noivo, aquele que vai realizar a nova e eterna aliança, aquele que é o Salvador, aquele que veio para salvar, está no meio deles. Então é tempo de alegria, é tempo de exultação. O Cristo veio a nós. Eis o motivo da alegria. E esse noivo que o próprio Jesus vai falar, que é ele mesmo, esse noivo é aquele que faz novas todas as coisas. E é por isso que depois Jesus vai dizer: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha.
E também vai dizer: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Não, Jesus não veio tapar buracos, Jesus não veio fazer remendos de forma alguma. Jesus veio trazer o novo. Mas a forma como se estava vivendo, a forma como se estava vivendo, já não poderia acolher aquele que viria trazer e fazer tudo isso. Trazer o novo de Deus. Por isso Jesus não veio remendar. Ele veio fazer novas todas as coisas. São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O mundo antigo passou, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Queridos irmãos e irmãs, que nós hoje acolhamos a presença de Jesus na nossa vida, para que Ele também na nossa vida possa fazer novas todas as coisas. Nos dê uma vida nova, nos dê um novo coração. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.